Alexandre de Moraes pediu um parecer à PGR sobre a inclusão de Jair Bolsonaro e Flávio Bolsonaro naquela ação do Eduardo Bolsonaro de obstrução de justiça, atendendo a um pedido do Lindbergh Farias, que teria feito o pedido de dizer que tem que investigar e não sei o que lá. É um absurdo, tá? Mesmo para a polícia investigar alguma coisa, é preciso ter alguma base probatória para isso, tem que ter alguma coisa que indique que realmente houve problema. Ah, mas teve o áudio do Intercept, Peter, que o Flávio pediu dinheiro pro Vorcaro e coisa e tal. Exato, isso não é nada, não tem nenhuma ligação com absolutamente nada no final das contas, né? É inferência de algumas pessoas na justiça e do próprio Lindbergh Farias de que o dinheiro, na verdade, não teria ido para o filme Dark Horse, teria ido para o Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Não há nenhuma ligação disso, nenhuma prova disso, nenhuma evidência disso. O Eduardo Bolsonaro, ele está vivendo daqueles 2 milhões que o Jair Bolsonaro mandou para ele lá um tempão atrás, a gente sabe disso, já foi estabelecido isso. Naquela época, inclusive, né, não foi incluso o nome do Jair Bolsonaro nisso, porque não havia lógica. Aliás, esse processo todo do Eduardo Bolsonaro é todo absurdo, como eu já expliquei para vocês, né? Mas é lógico que isso é uma jogada política, mais uma jogada política do Alexandre de Moraes, mais uma jogada política da esquerda brasileira. O Alexandre de Moraes tem insistido nesse negócio. Toda vez que batem em mim, eu vou bater no Bolsonaro. Né? Isso que ele tá tomando o país como refém por conta disso. Né? Como saiu essa decisão da Justiça da Flórida dele ser citado no caso lá do Rumble e do Trump social, ele sabe que ele está enrascado, ele sabe que vai se ferrar nessa história, mas vamos entender o que é que essa jogada do Alexandre de Moraes aqui é um absurdo, mais um absurdo, novo absurdo. O ponto importante nisso é, cada vez que o Alexandre de Moraes toma mais uma decisão absurda dessas, fica mais evidente o descompasso dele com a realidade. Vamos ver se o PGR vai embarcar nisso, provavelmente vai, tá? Infelizmente o Gonê é um cachorrinho do Alexandre de Moraes e do Gilmar Mendes, mas cada vez mais ele fica evidente essa destruição da política brasileira para tentar se preservar, que o Alexandre de Moraes está fazendo. A justiça brasileira simplesmente deixou de ser relevante, é tudo agora uma maneira de proteger o Alexandre de Moraes. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Acapso, e essas notícias foram sugeridas por Bolsonaro 13, o sonho do Peter é casar com a Dilma e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó, o Moraes pediu ao PGR um parecer sobre a inclusão de Jair e Flávio Bolsonaro em ação de Eduardo Bolsonaro. É engraçado que em alguns jornais estão falando que envolve também o Mário Frias, tá? Que foi ministro do Bolsonaro e que também teria recebido dinheiro, não sei o que lá. Eu não sei, assim, é tudo tão absurdo que não faz nem muita diferença que nomes que estão envolvidos nisso daí, tá? O pedido para ampliar os alvos da investigação sobre a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos foi feito pelo deputado Lindbergh Farias, após os áudios que revelaram a ligação de Flávio Vorcaro. A ligação de Flávio Vorcaro foi, o Flávio pediu ao Vorcaro dinheiro para o filme do pai dele, né? O ministro Alexandre de Moraes deu 5 dias para a PGR se manifestar sobre a possível inclusão de Flávio e Jair Bolsonaro no inquérito que apura a atuação de Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos. Esse inquérito sobre Eduardo Bolsonaro é absurdo por si só, como eu já falei para vocês. Não faz sentido algum que exista uma obstrução de justiça por pleito ao governo estrangeiro. O Alexandre de Moraes está chateado porque, mais uma vez, ele sabe que está errado, ele não tem alternativa, né? Ele foi pego no pulo, ele estava achando que podia fazer tudo o que ele quisesse com a justiça brasileira, que a justiça virou apenas um joguete na mão dele. Só que qual que é o limite disso? O limite disso é a justiça internacional, né? Os outros países têm sistemas judiciais um pouco mais centrados que o Brasil, e no final das contas simplesmente ignoram essa coisa, essa regra dele, né? Lá nos Estados Unidos o Trump olhou para a coisa e falou, não, isso aqui é um absurdo, né? Realmente está havendo uma perseguição ao Bolsonaro, e aí houve a designação da Lei Magnitsky, o Alexandre de Moraes e várias outras medidas. Agora, essas designações foram feitas pelo Trump, não pelo Eduardo Bolsonaro, né? O Eduardo Bolsonaro meramente foi lá e requereu esse tipo de coisa, explicou o problema, né? Falou sobre o problema. O que está havendo, na verdade, está ficando óbvio para todo mundo, é que o Brasil vive uma situação de exceção. O Alexandre de Moraes, como aliás eu falei desde o início, desde lá de 2019, qualquer pessoa que se diga salvador da democracia é, por definição, um ditador. Não existe uma figura chamada salvador da democracia que não seja um ditador em toda a história. A democracia é o império das leis sobre os homens. No momento que um homem diz que não vou dar uma torcidinha na lei aqui só para eu salvar a democracia, ele está quebrando a democracia. É a definição da coisa. Por definição é isso, né? Então, está todo mundo vendo o estado de exceção. Já estão colecionando governos estrangeiros que não reconhecem as decisões do Alexandre de Moraes como válidas. E agora, pela primeira vez, a gente tem o caso do Tribunal da Flórida, que não apenas
não reconheceu a lei do Alexandre de Moraes, a decisão do Alexandre de Moraes. Deixa de ser lei, né? Porque o Alexandre de Moraes toma as decisões por inovação legal, né? Ele inventa a lei da cabeça dele e toma as decisões assim. Então, de certa forma, não está errado isso. Mas agora, pela primeira vez, um tribunal da Flórida não apenas ignorou uma ordem do Alexandre de Moraes, mas está querendo processar ele, requerendo indenização pela lambança que ele está fazendo, né? E aí o Alexandre de Moraes está todo dolorido por dentro, porque, né, não apenas isso é mais uma vez alguém puxando a orelha dele, já está ficando até acostumado com isso, a Itália fazendo isso, a Espanha fazendo isso, os Estados Unidos fazendo isso. Lembra? A primeira vez que a extradição do Alan dos Santos foi negada pelos Estados Unidos, o Trump nem era presidente, era o Biden ainda, tá? Foi negado porque justamente a justiça americana olhou para aquele negócio e falou: caramba, isso aqui fede a ditadura, isso aqui fede a perseguição política. E exatamente, é perseguição política, é ditadura, né? Evidentemente, não existe esse negócio de dar golpe com palavras, não, porque ele falou algumas coisas muito perigosas no Twitter, então é um golpe. Só na cabeça dos idiotas que seguem o Alexandre de Moraes, que acreditam no Alexandre de Moraes, que isso poderia ser verdade, né? Então, é isso que se trata, tá? De novo, tem alguns jornalistas falando que está envolvido Mário Frias também nesse negócio aqui. Eu não sei, tá? É tão idiota a coisa, tão sem sentido a coisa. A própria ação contra o Eduardo Bolsonaro não faz sentido. Mas, de novo, isso aqui encaixa também no negócio que eu falei para vocês. Quando saiu essa narrativa lá do Intercept sobre o Flávio Bolsonaro, eu falei para vocês: olha só, isso aqui, do ponto de vista legal, não tem impacto nenhum, não tem nada de errado nisso daí, né? Do ponto de vista político, vai ter algum impacto, mas não é um impacto tão grande assim, e de fato é o que a gente está vendo, né? Houve algum impacto na candidatura do Flávio Bolsonaro, mas não foi nada espetacular, não foi nada absurdo, né? Agora, havia um porém que eu coloquei naquela época, que é: o Alexandre de Moraes já tomou ações com base em nada antes. Ou seja, na cabeça dele, basta ele querer para poder seguir com o processo, né? O processo virou uma arma na mão do juiz para atender às necessidades do juiz de se livrar de problemas, etc. e tal. Então, não dá para descartar que vão usar esse caso do Flávio Bolsonaro com essa narrativa do Intercept para tentar forçar ele fora das eleições. Isso não dá para descartar, tá? Infelizmente. Pode ser esse o primeiro passo dessa história, né? Aqui, ó, nas últimas semanas, o portal Intercept Brasil revelou que Daniel Vorcaro, investigado por fraudes financeiras, teria financiado o filme biográfico sobre Jair Bolsonaro, que tem produção americana. Ou seja, não tem absolutamente nada de errado nisso daqui, porque não tem, a família Bolsonaro não está no poder atualmente, não tem poder de nada, não consta nenhuma votação que o Flávio tenha participado, que tenha ajudado o Vorcaro, não tem nada, né? Segundo o jornal, Eduardo teria sido o principal operador dos valores cedidos pelos banqueiros. Mas, de novo, o dinheiro foi diretamente para um fundo que foi usado para financiar o filme. Não há, ao contrário do que tentaram dizer, chegaram a dizer que não, porque teve um outro fundo da mesma pessoa que comprou uma casa nos Estados Unidos, no estado do Texas. Caramba, umas coisas que não tem nem lógica. Olha só, primeiro, não foi o fundo do filme do Bolsonaro, tá? O fundo do filme do Bolsonaro investiu todo o dinheiro no filme do Bolsonaro, como era esperado que fizesse, né? Ah, mas tinha um outro fundo da mesma pessoa. Mas tá, mas e daí? A pessoa pode ter mais de um fundo. Não, quem é administrador de fundos desse jeito, geralmente tem vários fundos mesmo. Então, ou seja, não tem lógica nenhuma esse tipo de coisa, né? E aquilo que eu falo para vocês, para você ter uma investigação de alguma coisa, você não pode ter meramente a conjectura em cima daquilo. É preciso haver um mínimo de lastro probatório, é preciso haver um mínimo de materialidade da situação e evidências de culpa para você começar uma investigação, porque uma investigação é, por definição, uma coisa que atrapalha a vida da pessoa, né? E ainda mais no caso do Flávio Bolsonaro, que é um candidato a presidente, evidentemente que a oposição, a oposição ao Flávio, né, a esquerda, vai usar isso contra ele na campanha. E, infelizmente, não dá para descartar que isso aconteça, né? Mais uma vez, a única coisa que você pode dizer disso daqui é que vai ficar mais uma vez evidente que a justiça no Brasil virou um instrumento partidário de perseguição à direita, cada vez menos respeitado no mundo. E, infelizmente, o Brasil vai estar um passozinho a mais em direção à desgraça aqui no Brasil, em direção a uma ditadura jurídica muito feia, né?